Bem-vindo a todos ao 4º dia do Congresso Virtual de Gestão de Informações e Documentos. De segunda-feira passada até amanhã, dia 19, todos os dias, às 14 horas, nós estamos tendo um encontro, apresentando, durante todo esse período, os mais renomados especialistas do setor com informações relevantes para os gestores da informação e suas equipes. Os módulos do nosso congresso virtual são de 1 hora cada, mostrando uma visão integral de todas as áreas da gestão da informação, de forma simples e prática. As dúvidas que vão ocorrendo durante a transmissão, eu peço que vocês mandem pelo chat ou pelo e-mail. Hoje eu tenho mais boas notícias para vocês. Na próxima semana, dia 24, no Hotel Golden Tulip, aqui em São Paulo, vamos ter um encontro de um dia inteiro sobre gestão da informação para a área de recursos humanos. Se você tiver interesse em participar, hoje nós temos uma oferta especial. Manda um e-mail para mim, no seguinte endereço: contato@iima.com.br, ou manda o seu e-mail pelo chat, e aí nós vamos enviar informações para vocês, ok? O Congresso Online é parte, como vocês já sabem, da Semana da Informação, e também é parte do Congresso Information Show 2016 presencial, que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de setembro, aqui também em São Paulo, no Maxud Plaza. Mas, como eu já tenho dito para vocês a semana inteira, a modalidade Full Pass, que nós temos uma oferta muito especial durante essa semana, te dá direito a assistir ao congresso e todas as outras atividades simultâneas que estão ocorrendo durante esses 2 dias. Só para vocês terem ideia, são 8 workshops. No dia 27, nós temos os workshops Indústrias, que serão ministrados pela RICO, pela COFAX, TR Process, TCG e Montreal. No dia 28, é a vez dos workshops temáticos, aí sobre identidade digital, gestão de contratos, digitalização de documentos e centro de serviços compartilhados. Então, não vamos perder tempo, gente, vamos agora, né, participar e aproveitar dessa oferta. Eu estava esquecendo, além disso, a gente também, todo mundo que fizer essa compra do ticket na modalidade Full Pass tem direito a acesso à área integral do Digital Business Expo, com todas as empresas expositoras e patrocinadoras desse evento. E, como bônus, no dia 29, a gente já tem uma visita técnica. Quem se inscrever, os primeiros inscritos, as vagas são limitadas, tá? Poderão fazer uma visita in loco na SBK, para conhecer de ponta a ponta os processos de BPO, de gestão e guarda de documentos. Então, não vamos perder essa oportunidade, gente. A gente tem um preço normal do nosso ticket, que é de R$ 2.094, mas só durante essa semana o preço especial é de R$ 897. Os interessados devem ligar agora, para o número 011-3392-4111. Mas vocês também podem acessar essas informações e esses preços pelos nossos sites, www.informationshow.com.br, e verificar também a grade de conteúdo do evento. Agora, então, finalmente, nós vamos passar ao assunto de hoje. E estamos recebendo aqui o especialista, consultor de mercado e instrutor de processos, o Carlos Alberto Bassi, que vai apresentar o módulo BPM, Business Process Management. Boa tarde, Bassi, seja bem-vindo ao nosso congresso virtual. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos os participantes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para apresentar esse evento, participar desse evento, e também aproveitar para elogiar essa
essa iniciativa do Instituto no sentido de realizar uma semana toda sobre gestão da informação, onde é possível todos os participantes entender um pouco mais de todas as tecnologias, todos os conceitos, tudo que está envolvido em gestão da informação. Então, para iniciar, eu acho que desse módulo, né, esse quarto módulo, como a Suzana colocou, nós vamos falar sobre BPM. E aí, a grande pergunta que vem na cabeça de muitos que não conhecem, não interagem nesse meio, ou ainda estão iniciando nessa área de gestão da informação, de gestão dos processos, é o que vem a ser Business Process Management. O que é gestão de processos de negócio? Então, acho que essa é a grande pergunta que vem aos envolvidos, no sentido de que o que eu faço? O que pode me ajudar? De que forma eu posso gerenciar melhor os meus processos de negócio? Realizar a gestão dos meus processos traz o que agrega de benefícios à minha organização, ao meu dia a dia, ao dia a dia dos meus clientes, dos meus parceiros, dos fornecedores. Então, acho que esse é o grande ponto, a dúvida que surge de que forma eu posso melhor aproveitar todo esse conceito, toda essa questão de Business Process Management. O que vem a ser, então, BPM? BPM é uma disciplina que ela integra estratégias e objetivos da sua organização com as expectativas e necessidades do quê? Dos seus clientes, envolvidos nos negócios que você tem. E sempre por meio do quê? De um foco, de um processo ponta a ponta. O que é isso? É um processo que permeia toda a organização com um intuito na ponta final, sendo esse seu cliente que tem essas expectativas e essas necessidades dos seus produtos, dos serviços que você oferece ao mercado. BPM, ele engloba estratégias, engloba objetivos, a cultura, a estrutura da sua organização, os papéis dos profissionais envolvidos, o que a gente chama, quando a gente fala em gestão por processos, dos atores, ou seja, as pessoas envolvidas nos processos de trabalho da sua organização, tem todas as políticas que incidem sobre esse seu processo de negócio, existem métodos, existem tecnologias que visam o quê? Todos esses componentes, eles visam a fazer o quê? Analisar o seu processo, entender onde esse processo existem falhas, existem problemas, existem necessidades, desenhar um processo mais adequado a uma nova realidade, a um novo mercado, a uma nova necessidade, principalmente em situações onde nós temos um mercado extremamente competitivo, onde nós temos recessão, falta de dinheiro, falta de investimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenhar um novo processo, tornar ele mais adequado a essa nova realidade. Por quê? Porque as organizações mudam, o cenário muda, o mercado muda, o cliente muda, tecnologia muda, então eu preciso adequar esses meus processos de trabalho. A partir do momento que eu desenho um novo processo, eu vou implementar esses novos processos dentro da minha organização. Então, tem todo um trabalho de como implantar, quais são as melhores formas de implementação desses seus processos, gerenciar o desempenho, ou seja, não adianta implantar um processo novo. Eu preciso gerenciar, ver se ele está adequado, ele está atingindo os objetivos que foram previamente definidos, em termos de prazo, de custos, de atendimento, de regras de negócio, de legislação, não importa os fatores motivadores, mas eu preciso entender quais são, como ele está sendo desempenhado, ele precisa de adequações, ele está atendendo aqueles objetivos. Eu vou transformar toda a minha organização por meio desses processos, de que forma eu posso criar e transformar esses meus processos e, principalmente, estabelecer uma governança desses processos na organização. Para quê? Para que eu possa ter uma gestão efetiva desses meus processos de negócio e fazer com que
o meu negócio ele flua, ele evolua, ele cresça, ele tenha uma outra direção, de forma mais adequada com aquilo que vocês desejam para a organização, daquilo que a direção deseja, e os próprios trabalhadores, os colaboradores desejam para continuar com esse seu negócio, essa sua empresa ter uma longevidade no mercado em que atua. Quando eu falo processo ponta a ponta, que é justamente isso que a gente está falando, de o processo que inicia e ele vai até o cliente, ou seja, eu vou atender essas expectativas do cliente, é onde eu vou estar entregando um valor ao seu cliente, ou seja, que valor você entrega nesse seu processo de negócio? O que o cliente espera e ele está encantado com esse seu processo? Ele está sendo atendido? Ou seja, que valor eu estou entregando a ele para que ele possa continuar comprando, adquirindo os meus produtos e serviços. E esse processo ponta a ponta, ele é diferente da forma como nós estamos acostumados a trabalhar nos nossos processos, naquela estrutura vertical, por departamento, onde um departamento ele executa um processo, ele entrega o processo para o outro departamento e ele simplesmente fala, toma, continua o processo, eu fiz a minha parte e aí agora você continua. Agora, se nesse meio caminho qualquer falha acontece, é sempre aquela situação de que eu fiz a minha parte, a responsabilidade é sua. Isso não pode existir quando a gente fala em um processo ponta a ponta, onde eu tenho que ter a visão do cliente no final desse meu processo. Então, o processo ponta a ponta, ele cruza, ele permeia a organização como um todo, ele passa por todos os órgãos, os departamentos, todos os limites funcionais. Então, eu tenho que tirar esse conceito de que eu fiz a minha parte, agora a responsabilidade é sua. Não, todo mundo tem que fazer a parte. Para quê? Para que o resultado final seja entregue esse valor ao seu cliente. Então, isso é uma mudança da forma de trabalhar. A maioria das organizações, elas estão acostumadas a trabalhar nessa forma vertical e passar a trabalhar de forma horizontal é uma mudança, cria uma série de barreiras, resistências, a gente vai falar um pouco sobre resistências culturais, um dos grandes problemas quando você fala em gestão por processos, em transformação por processos. Então, é importante você ter sempre essa visão. E isso tem que ser imbuído em todos os colaboradores da organização, na direção, ou seja, em todos que participam dos processos. Então, é importante isso dentro da sua organização. E o que é o processo de negócio? O que vem a ser? O que é um processo, então, que nós vamos gerenciar, nós vamos passar a gerenciar? É um conjunto de atividades ou comportamentos onde você quer alcançar o quê? Um ou mais resultados, um ou mais objetivos. É esse o conceito, a definição de um processo. Sempre buscando entregar um valor ao cliente e, óbvio, gerar um retorno do investimento. Esse retorno do investimento pode ser um lucro para a organização, para uma empresa privada. No caso, por exemplo, você pode falar em processos de negócio para órgãos públicos, onde o meu cliente é o quê? Nós, cidadãos, somos nós que consumimos os serviços oferecidos por esses órgãos públicos, e o retorno do investimento é o quê? Para o caso de um órgão, um organismo público, ele é o quê? É o atendimento àquele cidadão, é o bem atendimento, ele ser bem atendido, por quê? Porque todos aqueles impostos que nós pagamos, tudo aquilo que é gerado para o órgão público, isso tem que reverter para nós, cidadãos, a população, em termos dos investimentos que são feitos em saúde, educação e o que mais seja. Então, a gente tem que sempre pensar nesse nosso processo e como tornar ele melhor, para quê? Para entregar esse valor final ao cliente, ao cidadão. E esse conjunto, esse processo, ele tem um conjunto de atividades. E essas atividades, o que elas podem ser? Elas podem ser realizadas por seres humanos, podem ser por máquinas, nada impede. Ou seja, eu posso ter um processo produtivo onde eu tenho um robô que executa uma atividade dentro do meu processo. Por exemplo, uma montagem de um automóvel, onde tem uma parte dessa montagem de um carro, ele é feito através de robôs. Pintura é feito por robô. Então, existe uma atividade que também pode ser realizada por máquina, mas a grande maioria a gente sabe que são humanos, seres humanos que executam essas atividades. E o importante é que essas atividades, elas são todas interrelacionadas.
a falha nenhum, um atraso em uma atividade, ela vai gerar um resultado não adequado no final do meu processo. Se eu executar uma atividade que gera um produto de baixa qualidade, isso vai gerar um produto final de baixa qualidade. Ou seja, eu tenho um interrelacionamento grande, então eu tenho que me preocupar com todo o conjunto dessas atividades. Qual é a melhor forma de executar essas atividades para que elas entreguem o valor final da forma adequada? E essas atividades, elas têm que seguir regras de negócio que são bem estabelecidas. Essas regras podem ser regras da sua organização, podem ser regras de órgãos reguladores, podem por questões de legislação, mas eu tenho que seguir essas regras e eu tenho que adequar ao meu processo para seguir essas regras. É muito comum existirem processos de negócio onde existem regras que têm que ser seguidas, mas elas são dado aquele jeitinho, elas não são adequadas, elas não são seguidas à risca. Para quê? Para que faça o processo andar. Mas o que isso gera de impacto? O que isso pode estar causando de um risco para o negócio? Eu não seguir regras que existem e devem ser seguidas no meu processo. Então, eu tenho que avaliar essa questão quando você fala nas atividades. E é importante, quando a gente está falando em um processo de negócio, é entender os elementos. Quais são os elementos desse meu processo de negócio? O que eu tenho nesse processo? Todo e qualquer processo, eu tenho as minhas entradas. Quais são essas entradas? Eu preciso conhecer essas minhas entradas. É uma matéria-prima, é um produto que foi gerado por um fornecedor ou por um outro cliente que vai me entregar. Ou seja, eu preciso entender quais são essas entradas, porque senão o meu processo não vai funcionar. Pode ser um telefone de um cliente, pode ser uma entrada para ele fazer uma reclamação, ele pode ser uma entrada de um processo de atendimento ao cliente. Então, eu preciso entender quais são essas entradas, como elas chegam, de que forma elas chegam. Para quê? Para que essas entradas elas vão ser processadas, vão ser realizadas ao longo do processo, e elas vão gerar uma saída. Quais são as saídas? Como elas são geradas? De que forma elas são geradas? Qual é o nível de qualidade que eu quero para essa minha saída? Lembrem-se que essa saída que vai ser entregue para o seu cliente. Então, eu preciso entender qual é a minha saída. Para que o processo funcione e transforme essa entrada numa saída, eu tenho que ter recursos. Que recursos são esses? Recursos humanos, recursos financeiros, eu preciso ter gente, eu preciso ter máquina, eu preciso ter sistemas, ferramentas, ou seja, local físico. Eu tenho uma série de recursos necessários para que esse meu processo possa ser realizado. Se eu não conhecer esses meus recursos, como é que o processo vai funcionar? E, além do que, eu preciso saber quais regras regem esse meu processo. O que eu devo seguir? O que é obrigatório? O que está desatualizado? É muito comum a gente seguir regras dentro de um processo e essas regras já estão desatualizadas, elas não estão mais vigentes e as pessoas continuam a seguir essas regras da forma que poderia melhorar esse processo. Então, é importante vocês têm que ter em mente que quando você falar em gestão do processo, eu preciso conhecer esses quatro componentes. É fundamental eu conhecer esses elementos do processo para garantir o quê? Que meu processo funcione a contento. Então, é fundamental conhecer entradas, recursos, saída e regras do meu processo. E aí, o que nós temos quando a gente fala do processo propriamente dito, é que ele está relacionado com o quê? Com uma série de questões, informações e processos. Esses são os três grandes componentes de toda e qualquer organização, privada, pública, que atua em qualquer segmento de mercado financeiro, de serviços, hospitalar, não importa que ramo que vocês atuem, mas toda e qualquer organização existem seus processos de negócio, existem as pessoas que trabalham nesses processos, nessas organizações, os colaboradores, e existem informações. E o que a gente percebe é que esses três componentes, eles estão intimamente relacionados. Se um falhar, o outro vai falhar. Ou seja, os processos existentes, eles precisam de pessoas. As pessoas trabalham nesses processos e as pessoas precisam de informações. As informações, elas são caminhadas ou direcionadas dentro desses processos. As pessoas precisam de informações
para tomar decisões. Se elas não têm essas informações, como é que ela vai poder tomar uma decisão de aprovação de uma solicitação de crédito dentro de um processo de avaliação de crédito de um cliente? Se eu não tenho, se falta essa informação adequada, a pessoa não tem condições de executar a sua tarefa, a sua atividade ao longo desse processo. Então, a gente percebe que isso caminha de uma forma totalmente relacionada, integrada, e isso pode causar falhas dentro desse processo. Então, eu preciso entender como é esse relacionamento, de que forma, que informações eu preciso quando, a que momento, para quê? Para garantir que esse meu processo vá ser executado a contento. Então, é fundamental conhecer esses componentes dentro do processo e quem são as pessoas envolvidas. Essas pessoas estão adequadas para trabalhar nos processos? O quanto elas têm capacitação? Será que elas sabem entender as informações que chegam nesse processo? Então, isso é importante ao longo quando você fala em gestão por processos. E aí nós percebemos que as organizações de toda e qualquer organização, as suas organizações, vocês têm necessidades inerentes à documentação, ou seja, quais são os documentos dos processos que vocês executam hoje em dia? A gente percebe que existem diferentes formatos para documentar esses processos. Existem procedimentos onde tudo é descrito, existem fluxogramas, das mais diversas formas, das mais diversas apresentações, e a gente percebe que existe uma falta de padronização. Cada departamento, ele define uma forma de documentar os seus processos, e aí nós começamos a perceber que se a gente está falando num processo ponta a ponta, que tem que ser executado ao longo de toda a organização, por vários departamentos, como é que a gente faz o entendimento, o melhor entendimento de que esses processos, dessas diferentes formas, eu consiga interpretar e entender? Então a gente percebe que essa falta de padronização, não adotar um padrão único para a organização, vai dificultar o entendimento do processo ponta a ponta. E aí, isso vai afetar o quê? O entendimento e a gestão do seu processo. Então, eu preciso adotar uma nova forma. Essa forma de documentar os processos, ela vem surtindo efeito, tem surtido resultado, mas não é a melhor forma quando a gente quer gerenciar o meu processo. Então, eu preciso padronizar. Normalmente, essas informações, elas estão desatualizadas, essa documentação está desatualizada. E eu lembro que eu preciso atualizar essa informação quando? No momento que eu vou atuar, eu vou revisar um processo e eu vejo que isso é de 3 anos atrás. E aí, 3 anos atrás tudo mudou, o processo mudou, e aí eu vou ter que levantar novamente o processo, entender o processo novamente, adequar toda essa documentação para, a partir daí, avaliar possíveis mudanças e possíveis alterações. Então, isso é comum da desatualização da documentação dos processos. Conhecer essa notação, muitas vezes se utiliza notação técnica, então as pessoas desconhecem, então dificulta o entendimento e o compartilhamento das informações, existe essa complexidade. É muito comum, quando você passa a gerenciar os processos das organizações, as pessoas elas desconhecerem os processos onde elas estão inseridas. Então, isso é muito comum, justamente por não entender como os processos estão, não ter essa documentação, não ter acesso fácil a isso, porque muitas vezes essa documentação ela não é compartilhada por todos envolvidos, então isso acontece muito. Então, essa é uma das grandes necessidades que toda organização tem referente à documentação dos processos. Outra necessidade e como eu executo esses processos? Qual é a forma de execução desses processos? É uma forma verbal, onde eu passo comandos de forma verbal para os envolvidos, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, ou utilizo os famosos, bloquinhos de papel com adesivos, onde eu passo as orientações para os envolvidos, faça isso, aprove isso, leia tal informação. Ou se utiliza muito, hoje se utiliza muito o quê? E-mails para trabalhar e para fazer as atividades, ou seja, eu mando um e-mail falando do que tem que fazer, a pessoa retorna, fala que foi feito. O que a gente percebe? Que essa execução é muito manual. Eu não tenho registros e controles do que aconteceu. Mas quando foi que o fulano falou isso? O que ele falou exatamente? Eu tenho entendimento. Será que ele disse isso mesmo? O que eu estava imaginando quando ele me deu uma ordem para executar tal atividade no processo?
Então, eu não tenho controles, eu não tenho registros. Isso é importante quando eu quero auditar e eu quero gerenciar o desempenho do meu processo. Então, dificulta as auditorias necessárias. Hoje, cada vez é mais importante eu auditar os meus processos, entender as falhas, onde estão acontecendo os meus problemas. E aí, a gente percebe que essas formas de execução atuais, elas estão sujeitas às falhas. Eu esqueci um e-mail, eu recebo uma série de e-mails, spam, propaganda, e inclusive os e-mails para serem atuados para executar as atividades. E aí eu chego na primeira hora do meu dia, eu tenho um monte de e-mail, começo a ler, vou ver as redes sociais, e aí o que acontece? Eu não atuo da forma rápida, imediata, como tinha sido necessidade daquela atividade urgente. E aí o que acontece? Uma falha vai acontecer no meu processo. Ou eu coloquei essa folhinha do papel em cima de um documento, e aí eu mandei para alguém, e por um acaso essa folhinha caiu, saiu a cola, ela voou, foi para o lixo, e aí na hora que chegar a pessoa não sabe, ela não entende, ela não sabe o que ela tem que fazer, aí ela tem que ligar e perguntar, mas por que você mandou isso? Isso gera o quê? Falhas, atrasos, erros de execução, isso é muito comum pela forma como se executa. Então, eu não tenho como priorizar, como estabelecer o que é prioritário, o que é importante, como que eu vou orientar a próxima etapa, o próximo ator do meu processo, o que é prioridade para ele fazer. Isso se trata de uma reclamação, ou se eu não atender isso, eu vou ter que pagar uma multa. Então, é importante priorizar a execução das atividades. E também tem a baixa produtividade. No caso, por exemplo, do e-mail, até eu ler todos os e-mails e ver chegar na relação daquele que era urgente, quanto tempo isso se passou. Ou se eu perdi essa informação do adesivo, aqui do papel adesivo, e aí eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que perguntar, mas o que era para fazer? Faça uma nova orientação, eu não entendi direito, então isso gera uma baixa produtividade. E se eu tenho uma baixa produtividade na execução do meu processo, como é que eu vou garantir que o atendimento àquelas necessidades do meu cliente lá na ponta final? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar, eu tenho que entender essa minha necessidade e como melhor tratar isso hoje, mas usando uma melhor gestão, usando o BPM dentro da sua organização. E aí, realizar o acompanhamento. Esse é outro grande ponto também de necessidade para as organizações, é como realizar esse acompanhamento efetivo, de que forma eu tenho o supervisor que fica olhando um galpão onde estão todas as pessoas trabalhando, então o supervisor que fica na sua mesa de trabalho olhando quantos processos existem na mesa de cada um dos colaboradores dele, dos funcionários da equipe dele, ou eu gero uma série de relatórios e gráficos, isso periodicamente, mas quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, não importa a periodicidade, mas eu tenho uma certa dinâmica de gerar esses gráficos para avaliar. Mas o que a gente percebe quando você fala nesse acompanhamento? Ele é feito de forma manual, é reativo. Por quê? O que adianta eu receber um relatório depois de uma semana e eu identificar que tinha uma falha ou tem um processo que está atrasado que tinha que ser atuado? Já passou o tempo, isso pode ter gerado um problema no meu processo como um todo, eu posso ter perdido um acordo, um SLA, eu posso ter que pagar uma multa porque não atuei naquele momento. Então, a gente percebe que essas formas, elas são reativas e eu não consigo ter uma gestão eficiente, um acompanhamento eficiente. É lento, porque até eu perceber que eu tenho, por exemplo, um funcionário que ele vai trabalhar com 10 processos e, de repente, chegaram 50 solicitações novas no e-mail dele. Então, até eu perceber que aquilo é urgente, que eu teria que redistribuir essas tarefas para que a coisa caminhe a contento, isso já pode ter passado um tempo, isso pode gerar uma falha, um risco para o meu processo. Então, eu tenho que trabalhar, mudar essa forma de receber as informações para que eu possa ser mais ativo e atuar de forma mais eficaz ao longo do meu processo. E isso tudo gera riscos. A gente é sabido que isso, todos esses problemas vão gerar riscos finais para a organização. Então, essas necessidades, óbvio, agrupadas em termos de documentação, execução, acompanhamento e uma série de outras necessidades existem nas suas organizações, mas a gente sabe que isso gera impactos no negócio. Que tipo de impactos? Aumento no número de reclamações. Os clientes começam a aumentar as reclamações. Isso é um sinal de que seu processo está com problema.
E se aumenta o número de reclamações, qual é a tendência de esses meus clientes irem para o meu concorrente e isso gerar ações judiciais contra a minha empresa? Então, isso é um problema, causa impacto no negócio. Gerar produtos e serviços com baixa qualidade. Vocês gostam de receber um produto com defeito quando vocês fazem uma aquisição de um produto ou um serviço que é falho, que ele atrasa, ele demora, não veio a contento? Não, nenhum cliente deseja isso. Então, isso, o que vai gerar de impacto no meu negócio? O cliente, a partir daí, ele vai fazer uma propaganda negativa, ele vai, hoje, por conta das redes sociais, é fácil de você publicar uma reclamação, isso tornar uma dimensão significativa em termos das reclamações. Então, entregar produtos com baixa qualidade geram problemas, tem impactos para a minha organização. Eu vou reduzir a rentabilidade. Se eu quero atender o meu cliente, eu quero agregar valor, eu quero atender essas expectativas, mas eu quero, no final, gerar, ter uma rentabilidade, uma lucratividade, ter um retorno do meu investimento, da minha organização, se eu começo a ter redução na rentabilidade, como é que o meu negócio vai sustentar? Até onde eu vou conseguir parar? Será que meu negócio vai dar sequência? De que forma eu continuo me mantendo no mercado? Aumento nos custos, ou seja, começa a gerar custos e mais custos, e aí minha lucratividade vai cair, e eu vou começar a fazer o quê? Eu vou pagar para continuar executando esse meu processo? Tá certo isso? Até que ponto isso vai ser sustentável? E aí a gente fala que, num cenário cada vez mais recessivo, onde eu tenho que cada vez diminuir os custos, vender um valor menor. Por quê? Porque os clientes estão cada vez mais exigentes e querem valor menor, o dinheiro não está sobrando no mercado. O que vai acontecer? Eu posso perder clientes, eu posso perder mercado, participação no mercado. E aí, como que a minha organização vai sobreviver? Então, é importante... tudo isso, todas essas necessidades, todos esses problemas vão ter impacto direto no negócio e na viabilidade, na sobrevida da sua organização, se eu não tiver se eu não fizer e realizar uma gestão eficiente dos meus processos de negócio. Qual é a solução para isso? De que forma eu tenho que reduzir, minimizar, mitigar todos esses problemas, esses riscos no meu negócio? Transformar os meus processos de negócio. Essa é a única forma. Eu tenho que mudar a forma como eu executo. Meus processos são executados. Como minha organização executa esses processos? Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu tenho que partir para novas formas, né? Atuar em cima desses processos. Para quê? Para garantir uma transformação desses seus processos. Senão, eu vou continuar criando os mesmos problemas, tendo as mesmas necessidades, e aí vocês têm que avaliar até onde isso é possível, até onde eu posso continuar dessa forma, da forma como eu estou realizando esses meus processos. Então, a solução é transformar isso. E aí, para transformar esses processos, existem várias formas. Aonde eu quero chegar nessa nossa estrada aí, para onde vocês caminham dentro da sua organização? Eu posso padronizar os meus processos. É muito comum o mesmo processo ser executado de diferentes formas dentro das organizações. Um exemplo simples é um processo de reembolso de despesas. Um processo de reembolso de despesas, cada departamento realiza esse processo de formas diferentes. E aí o que vai acontecer? Se eu não padronizar esse processo, como é que eu vou ter uma gestão eficiente? Se cada um faz de uma forma correta, o que é melhor? Qual é o que demora mais tempo? O que custa mais se cada um faz de forma diferente? Então, eu preciso pegar esse meu processo, eu preciso transformar esse processo. E uma das transformações é realizar uma padronização. É uma transformação simples, né, eficiente, começa a trazer resultados significativos, simplesmente se eu analisar esses processos que são executados de forma diferente e tornar de uma forma padrão. Outra forma é racionalizar esse processo, é simplificar esse processo. Existe uma série de atividades que são realizadas de forma redundante, que não agregam valor nenhum. Lembra quando eu falei agregar valor ao cliente? Ou seja, se executa uma série de atividades de controle, atividades que não agregam valor nenhum, que elas simplesmente atrasam, que elas
complicam a execução desse meu processo. Por quê? Porque não se pensou de uma forma, uma visão global desse processo. Então, é importante simplificar, racionalizar esse processo, eliminar atividades que são redundantes. É muito comum. É óbvio que existem atividades redundantes, que de uma certa forma elas são necessárias para que eu possa ter um controle, uma melhor segurança da qualidade daquilo que eu estou entregando, mas existem muitas atividades redundantes que só geram custo, oneram, atrasam o meu processo, então eu preciso olhar esse meu processo, simplificar, racionalizar. Uma outra forma comum para transformar esse processo é realizar automação. Automatizar esse seu processo de negócio, de que forma? Utilizando mais sistemas, deixando de realizar atividades manuais, implementando soluções de BPMS, Business Process Management System, que permitem executar as atividades de forma automatizada, gerenciar e controlar a execução desses processos de uma forma mais eficiente. Então, a automação, ela traz resultados significativos para transformar esses processos. Então, pegar esses processos que hoje são executados de uma forma manual, braçal pelos atores envolvidos e automatizar e implementar. Às vezes, características simples, mudanças simples nos seus próprios sistemas de processamento de dados, eles já trazem resultados significativos. Mas, para isso, eu preciso entender esse processo de uma forma adequada. Até um ponto maior, onde você vai buscar uma inovação, você vai realmente criar uma transformação significativa, não no seu processo, mas inclusive na sua organização, da forma como a sua organização realiza esse negócio. E aí você vai fazer o quê? Mudar os seus processos para que eles sejam, você se torne uma empresa inovadora, você se torne, agregue inovações significativas, para quê? Tecnologias, pensar de forma diferente, né, que o pessoal fala, sair fora da caixinha, para quê? Para transformar os seus processos e, por consequência, transformar a sua organização. Sair do seu patamar para um outro patamar de uma organização mais eficiente, mais adequada, mais moderna, inovadora, ou seja, trazer todos os benefícios que se busca na gestão de processos de negócio. Para isso, existe uma série de pontos que você pode mudar ao longo dessas formas de inovação, de racionalização, de simplificação, de padronização. Alguns fatores que causam impactos dentro desse processo, um deles é o handoff. O que seria o handoff? Nós estamos na época de Olimpíada, então muito se fala de atletismo. O handoff é como se eu estivesse numa corrida de bastão, onde cada um dos competidores, cada um dos participantes da equipe, ele passa um bastão para o outro da equipe. E o que acontece com os grandes problemas que acontecem numa corrida de bastão, desse revezamento de bastão? É justamente que o bastão pode cair, eu posso da forma adequada e que aquele bastão cai, isso vai causar impactos significativos. Por quê? Porque eu posso perder a corrida e perder a busca pela medalha de ouro que eu estou buscando com a minha equipe. Então, isso é um handoff, são justamente essas atividades onde eu passo o bastão para um sistema, para uma outra pessoa, para um outro departamento, para que eles continuem o processo. E aí, o que acontece? Justamente ali onde eu tenho perda de tempo, onde eu tenho falhas, onde o processo vai atrasar. Então, é importante buscar reduzir handoffs. Outro ponto, outra questão, quando você fala em mudar os seus processos, né, dessas formas, existem os pontos de interação com o cliente, que é reduzir esses pontos. Por quê? O que é um processo ótimo? Um processo ótimo é um cliente, ele me liga, ou então ele me manda uma solicitação de compra, eu produzo esse produto, eu faço esse serviço, entrego para ele, e ele está satisfeito com a qualidade, com o serviço, e ele não fala mais comigo. Esse seria o ponto ideal. Ou seja, eu tenho um ponto de interação onde ele me faz a solicitação, e o outro ponto de interação é onde eu faço a entrega para o cliente. Agora, vocês imaginam um processo, por exemplo, onde ele fez a solicitação, e aí atrasa a entrega daquele acordado, que eu prometi para ele fazer isso em 10 dias, aí ele me liga reclamando que o processo está atrasado, que não foi entregue ainda. Isso já é um ponto de interação. Aí eu faço aquele produto, entrego para ele, na hora que ele recebe, ele me liga de novo falando que aquele produto veio com qualidade, que não está funcionando, e aí reclamando. Ou seja,
Quanto mais interações eu tenho com o cliente, isso significa que o meu processo está ruim. Então, eu tenho que tornar o meu processo com o menor ponto de interação. Para quê? Para garantir uma eficiência, para que ele seja mais rápido, mais fácil de trabalhar esse meu processo. Desperdícios. Existem desperdícios de tempo, de materiais, de produtos, de utilização dos recursos, ou seja, os desperdícios estão espalhados dentro da organização. É só vocês olharem os desperdícios e começar a observar que vocês vão perceber uma série de desperdícios ao longo do processo. E o que eu preciso? Eliminar esses desperdícios. Eliminar gargalos, aqueles pontos que atrasam o meu processo, garantir com que esse meu fluxo seja contínuo, que ele não tenha paradas, que ele não tenha interrupções, que ele não saia de um lugar, vá para outro, ele vai para uma filial, volta para a matriz, da matriz ele volta para uma outra filial, vai para o fornecedor, ou seja, eu tenho que fazer com que esse fluxo seja o mais contínuo, o mais transparente, o mais fácil possível, ele transcorra da forma mais fácil possível. Por quê? Porque aí eu vou garantir o quê? A transformação desses processos. Agora, como é que funciona isso? Essa transformação? Como é que eu tenho que atuar? Para isso, existe um ciclo chamado ciclo BPM. Esse ciclo, ele tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas. Para quê? Para que você garanta essa transformação dessa organização para a gestão por processos. Começa com a etapa de planejamento. O que eu preciso? Eu preciso planejar quais processos eu tenho que adequar, de que forma eu tenho que... Eu tenho uma infinidade de processos. Qual eu vou atuar primeiro? Eu tenho recursos suficientes para atuar em todos os meus processos? Então eu tenho que planejar onde eu vou atuar, que processo, qual é o mais crítico, onde tem mais problemas, quais são os processos com mais problemas. E aí eu parto para a fase do quê? De análise. Eu vou analisar, vou identificar quais são esses problemas, que pontos podem ser melhorados, quais são os impactos que isso está trazendo, eu faço essa análise e aí eu parto para quê? Para o desenho, para melhorar o meu processo, para redesenhar esse meu processo, para modificar e transformar esse processo, criar um novo processo para ser o quê? Implementado. Aí o que eu faço? Eu tenho toda a etapa de implementação, de como implantar esse processo, de como eu tenho que fazer da melhor forma adequada, eu tenho que ter treinamento, eu tenho que ter capacitação dos envolvidos, eu tenho que mostrar para eles que esse processo está sendo mudado e o porquê, que ganhos eu tenho, por quê? Se eu não fizer esse trabalho, isso vai afetar onde? No meu obstáculo da resistência cultural. Lembra que eu falei, resistência cultural. Aí, a partir do momento que eu implantei esse meu processo, eu vou fazer o quê? Monitorar, eu vou controlar, eu vou acompanhar a execução desse processo. Ele está sendo executado da forma como foi desenhada? Ele está adequado? Eu preciso fazer ajustes? Eu preciso fazer correções? Eu imaginei, eu fiz uma análise, eu interpretei de uma forma diferente, e agora eu preciso fazer uma correção? Aí eu parto para quê? Para o refinamento. Eu vou refinar esse meu processo, e aí, a partir daí, o que eu faço? Eu vou... planejar um novo ciclo, eu vou iniciar uma nova etapa, ou seja, é um trabalho de melhoria contínua. Então, esse trabalho desse ciclo é um primeiro passo. Vocês têm que ter em mente que esse ciclo, ele é constante, ele é cíclico, essas etapas. Eu não posso simplesmente fazer uma primeira vez e esquecer, senão eu não vou fazer uma gestão eficiente do meu processo. A partir daí, é importante que quando você parta para esse processo de transformação, de mudar os seus processos, eu tenho que ter um alinhamento do quê? Da gestão por processos com planejamento estratégico. O planejamento estratégico é onde está delimitando o que eu tenho que fazer, para onde eu quero chegar, eu quero aumentar a minha participação no mercado, eu quero reduzir os meus custos, ou seja, tudo isso vai ser definido no meu planejamento estratégico. E aí, a gestão por processos é que vai buscar como atingir essas metas que foram estabelecidas e foram estipuladas para a sua organização. Então, é importante, é fundamental ter um alinhamento da gestão por processos junto com o seu planejamento estratégico para seguir a organização no caminho aonde ela deseja chegar, aonde ela espera chegar. Só que aí, o que a gente percebe? Transformar os processos é interessante, é bom, é importante,
a gente vai ver que tem uma série de benefícios, mas existem obstáculos que têm que ser superados. Vão existir obstáculos? Sim, com certeza, em toda a gestão, em toda essa modificação, em toda a transformação para o processo, existem obstáculos que podem ser superados, são factíveis, não existe nada dos obstáculos são impossíveis de ser superados, mas vocês têm que trabalhar esses obstáculos. O primeiro deles, e importante, é o comprometimento. A experiência tem mostrado, e isso quem está falando são todos os profissionais que trabalham com gestão por processos que dizem isso, que tem mostrado que sem um comprometimento organizacional, a prática e os benefícios da gestão por processos são improváveis de amadurecer dentro das organizações. Eu tenho que ter um suporte da liderança, eu tenho que ter valores, eu tenho que ter uma cultura. Para quê? Para que eu possa obter o sucesso. E se eu não tiver o comprometimento de todos, da alta direção, dos envolvidos, dos colaboradores, a chance de sucesso, de eu evoluir na gestão por processos, ela pode ser minimizada. Então, é importante existir o comprometimento de todos na gestão por processos. Outro ponto importante é a capacitação, ou seja, as pessoas têm que entender os processos, elas têm que entender as tecnologias, têm que entender os produtos que vão estar sendo colocados, ou seja, entender o processo, é aquilo que eu falei previamente. As pessoas não conhecem os processos onde elas estão inseridas. Elas não sabem o que afeta ela não entregar no prazo ou na qualidade esperada e que isso vai afetar o resultado final lá para o meu cliente que está esperando esse produto ou serviço. Então, eu tenho que ter um trabalho de capacitação, de conscientização, do entendimento das pessoas, do que essas mudanças, para que elas estão vindo, as tecnologias envolvidas, para quê? Para que isso vai facilitar eu reduzir os impactos nessa transformação, nessas mudanças que vão ocorrer quando eu parto para uma transformação da organização por meio dos processos. Por quê? O grande problema que acontece é justamente o quê? As resistências às mudanças. Quem é resistente à mudança? Vocês são resistentes à mudança, nós somos resistentes à mudança, todos somos resistentes à mudança. E isso é um dos grandes fatores que podem detonar o projeto de gestão por processos, essas transformações que vocês buscam para a sua organização. Então, eu tenho que superar isso. Vocês já devem ter ouvido falar, o processo está ótimo, o time que está ganhando não se mexe, deixa do jeito que está, não vamos mexer em nada, não podemos alterar nada. Isso não serve para mim. Essas são frases que eu costumo escutar muitas vezes quando a gente fala em transformar os processos da organização, que é justamente o quê? A resistência dos participantes, das organizações, dos envolvidos em mudar os processos de trabalho. Então, eu tenho que superar isso. De que forma? Fazendo todo um trabalho de gerenciar essa transição da forma presente para a forma futura, superar esses conceitos, esses preconceitos que existem e mudar os processos onde nós estamos envolvidos. E essa transição, ela parte por algumas etapas, né? Tem a fase da imobilização, justamente onde você cruza os braços, onde eu não vou fazer nada, eu simplesmente cruzo os braços e eu não quero saber de nada, que é a fase da sem consciência. Para quê? Para partir para uma fase posterior, onde as pessoas começam a negar e falar, não, isso não serve para nada, esse benefício que está sendo colocado não vai me adiantar nada. E aí você entra numa fase da raiva, do pânico, por que vão transformar, por que querem mudar esse meu processo? E aí depois entra para uma fase do quê? Mas já que está vendo que vai ter que transformar, o que eu ganho com isso? Que vantagem eu tenho em mudar esse meu processo de trabalho? Aí eu entro na fase da depressão, até onde eu vejo que já não tem jeito, eu vou ter que mudar, e aí eu entro para a aceitação da realidade. É justamente o meu ponto final, o meu vale, onde eu vejo o seguinte: tem que mudar. E aí eu começo a entender melhor, eu compreender, eu começo a testar. Puxa, mas será que isso vai ser vantagem mesmo? Olha, isso vai mudar, realmente eu estou tendo ganho, eu estou fazendo melhor, com melhor qualidade, no menor tempo. E aí as pessoas vão se convencendo até que elas se comprometem com essa mudança, essa transformação, e a partir daí elas assumem essa nova mudança.
O segredo do sucesso para sair do presente e para o futuro é justamente fazer com que esse tempo seja o menor tempo possível e eu superar essas etapas que vão acontecer da melhor forma, de uma forma planejada, de uma forma gerenciada, que é a gestão das mudanças que vão ocorrer dentro da organização. Porque com isso nós vamos chegar aonde? Atingir os benefícios esperados. O que vocês esperam? Aumento de produtividade, diferencial em relação à concorrência, um melhor atendimento aos cidadãos, aos clientes dos seus processos de negócio, ter uma maior participação no mercado, ou seja, eu tenho uma infinidade, uma série de benefícios que se busca em transformar esses processos de trabalho. Então, esse é um ponto importante, que é o que se busca é justamente isso. É isso que a gente quer com a transformação para os processos. De uma forma geral, esse era o intuito dessa apresentação. Eu gostaria de só fazer um convite para vocês. Na primeira semana da informação, que vai acontecer de 26 a 29 de setembro, eu vou apresentar um curso Transformação por Processos no dia 26 de setembro. Então, é uma oportunidade para conhecer um pouco mais do que é transformar o processos, de todos esses aspectos envolvidos. Participe, se inscreva no curso que vai acontecer agora na primeira semana da informação. No primeiro, eu tenho aqui os meus contatos, gostaria de deixar os meus contatos aqui para quem quiser esclarecer mais dúvidas ou entrar em contato posterior. Agradecer a participação de todos nesse primeiro momento e abrir para perguntas, abrir para as perguntas dos participantes. Perfeito, Bassi. Temos aqui algumas perguntas e só tá o pessoal no chat falhou um pouquinho. A internet pode estar um pouco fraca onde você está, ou da onde o Carlos Alberto Bassi está, que ele está em Goiânia hoje, então pode ter dado uma falhadinha, mas coisa muito rápida, sem perder o sentido geral da apresentação, tá bom, gente? E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Pedro Ferreira, da equipe Axis, lá de Caruaru, Pernambuco. Eles estão assistindo ao evento durante toda essa semana. Um abraço para vocês aí. Formalizar, padronizar, deixa claro todas as etapas do processo. São ações necessárias e eficientes para a organização e rotina nos arquivos. Agora, quando se trata de um arquivo de documentos com mais de 50 atividades, o que fazer? Qual seria o primeiro passo? Pedro, é importante, essa questão da padronização, do entendimento do processo é fundamental. Se você tem 50 processos, você vai estar, aquilo que eu falei do planejamento, você vai estabelecer quais são os mais críticos, onde estão os problemas piores, o que está gerando um impacto maior nessa gestão do seu arquivo. E, a partir daí, você atuar nesse primeiro momento. Você vai ver que se você começar a pegar, pelo menos, os 5 primeiros processos mais críticos que você tem problemas, você já vai resolver uma grande parte, isso vai melhorar muito a sua vida dentro do arquivo. Então, acho que o fundamental é definir alguns parâmetros, planejar isso, selecionar os mais críticos e passar a atuar. Acho que esse é uma primeira orientação em relação à sua questão. Deixa eu fazer uma parte, Bassi, 50 anos de processo, desculpe. 50 anos de processos, tá ok. Não, independente se você tem 1 ano, 50 anos, todo processo é qualquer processo, tá? Então, se você tem 50 anos de processo sendo executado, eu acho que você tem um desafio maior, que é realmente romper essa barreira da transformação. Acho que esse é o ponto crítico, é você sair realmente da forma como você estava, que muitos estão acostumados a fazer, isso está muito estabelecido da forma como a sua organização executa, mas não tem muita opção. Eu acho que você tem que começar a pensar de uma forma diferente, tornar ele mais moderno, tornar ele mais adequado para essa nova realidade. Então, independente se um processo é novo, você pode falar em transformar processos de um processo que começou há 6 meses atrás de uma organização. Então, não é o caso, independente da idade da organização, todo dia eu tenho que pensar em transformar os meus processos. Acho que esse é o ponto principal. Muito bem. Aqui tem uma pergunta também da Rita de Cássia, do Rio de Janeiro. Na sua opinião, como seria melhor fazer a capacitação das equipes?
Bom, o primeiro ponto da capacitação é você selecionar, sempre fazer a capacitação por perfis diferentes. Não adianta você misturar perfis de trabalhos, um assistente junto com um gerente e realizar a capacitação. Então, tem que ser direcionado, ele tem que ser modular, eu tenho que capacitar esses profissionais apenas naquela função específica. Então, não adianta eu querer apresentar todas as funcionalidades e todos os pontos que eu tenho que vou mudar, ou seja, eu faço isso como se fossem doses homeopáticas, mas eu vou tratar especificamente esse ponto, eu vou capacitar ele naquele ponto específico, e aí amanhã ou no outro dia eu faço uma outra abordagem. Acho que essa é a melhor estratégia no caso da capacitação. Maravilha. Aqui tem o Ademar Freitas, daí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É onde eu estou, em Campo Grande, você falou errado. É verdade. Ele primeiro te parabeniza pela apresentação e ele diz o seguinte: qual é o nível de interação do cliente na fase de planejamento e se existem pontos que especificamente são de responsabilidade dele cliente? Ademar, como a visão é sempre você pensar na ponta final, que é o cliente, é importante você ouvir o cliente. O cliente, ele sinaliza onde os seus processos estão errados. O fato de aumentar o número de reclamações é sinal que ele está fazendo, é sinal de que o seu processo está ruim. Então, é importante você escutar o seu cliente, entender onde são os problemas principais que sua organização tem, ou quais são esses processos, e aí o que você vai acontecer é que ele vai te dar os pontos, os principais pontos para planejar onde deve atuar. Se você está tendo um maior aumento de reclamação, se seus clientes estão indo embora, você tem que escutar isso, fazer pesquisas de mercado, ou fazer entrevistas com ele, aí tem formas e formas de realizar esse trabalho, mas ele vai te dar informações relevantes para que você possa planejar aonde atuar, em que processo tem que ser melhorar e o nível de melhora que tem que ser executado. Agora tem mais uma, que é mais uma consideração, mas eu gostaria que você fizesse a sua também, viu, Bassi? O Elias Fonseca disse o seguinte: a estrutura governamental não pondera sobre toda essa gama de informações, a fim de melhorar a gestão de documentos. Quando se fala em digitalizar documentos, morre na questão por falta de verba. Qual é o nome dele mesmo? É o Elias Fonseca. Elias, essa questão da falta de verba, e principalmente nos dias de hoje, isso não é prerrogativa só de órgãos governamentais, também das empresas públicas. A gente entende que hoje o cenário atual ele está bastante restritivo, a maioria todas as esferas federais, estaduais, municipais estão com contingenciamento, então isso a gente sabe que é um problema, mas isso não é uma condição para inibir esse processo de digitalização, ou de transformação dos seus processos. Por quê? Porque, como você sabe, essas transformações elas vão permitir reduzir custos, melhorar, aumentar a produtividade. Então, eu vou ter que ter um investimento, óbvio, nessa transformação, mas você vai colher os retornos, os benefícios por conta disso. Então, é importante, se eu vou ter que transformar digitalmente, fazer essa digitalização dos meus processos ou das minhas informações, dos meus documentos, eu tenho que partir para essa premissa. A estratégia que você vai ter que avaliar é qual é a mais adequada em função dos recursos que você tem. Eu posso fazer algo um pouco mais a longo prazo, mas eu não posso inibir a minha transformação, sendo um órgão público. Isso não deve nunca acontecer. Eu tenho que partir, mesmo que eu faça devagar, eu faça com passos mais largos, mas eu não posso ser um fator inibidor da transformação do meu órgão público em busca de novas melhorias, de novos patamares de atendimento ao cidadão de onde você está inserido. Tá. Agora nós vamos para a última pergunta, tá, gente? Na sua opinião, qual é a melhor forma de lidar com uma cultura organizacional resistente em uma transformação de processos? Quem pergunta é a Renata Limiro. Renata, existem várias formas que vão ter que ser atuadas em relação a essas resistências culturais.
Se eu tenho a organização que é muito resistente, você tem que apontar a dor aonde estão os maiores problemas, ou seja, você vai ter que identificar os principais problemas, as principais falhas, os principais riscos, o que isso gera para a sua organização, não gerenciar de forma adequada e que, se eu não mudar a organização, aonde eu vou parar? Então, a única forma que você tem para criar num primeiro momento é chocar em termos das informações que você pegar e colocar o quanto se perde, o quanto se gera de riscos para a organização, porque isso vai fazer com que as pessoas parem e pensem que elas precisam mudar. E aí, você começar a ter um primeiro momento. Se você conseguir isso, fazer com que as pessoas parem e que elas entendam que é preciso transformar a organização, já é o primeiro passo para a mudança cultural da organização. A partir daí, existe uma série de ações que podem ser feitas, e aí cada caso é um caso, a dimensão das mudanças tem que ser avaliadas, mas você tem que fazer... primeiro, criar essa condição para que as pessoas se conscientizem da mudança da organização. Muito bom, Bassi. E, como eu disse, essa será a nossa última pergunta, e eu vou pedir que você faça, então, suas considerações finais do nosso módulo de BPM de hoje, e aí eu volto para falar mais um minutinho com vocês. Bom, eu gostaria só de agradecer a participação de todos, espero ter contribuído com um pouquinho dessas informações do que é a gestão por processos, mudar um pouco também, acho que também essa é uma forma de tentar colocar na cabeça de vocês a necessidade de transformar as organizações por meio de processos, mudar essas resistências culturais existentes nas organizações. Então, esse é um primeiro momento. Agradecer a presença de todos, ao Instituto Information Management, pela oportunidade de compartilhar essas informações com todos, me colocar à disposição, a gente teve pouco tempo para responder as questões, mas me coloco à disposição as questões que vierem no chat, ou aquelas questões que, por um acaso, forem direcionadas por e-mail, ou também pelo meu e-mail, vocês me acham nas redes sociais também, eu coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto, e agradecer, então, pela presença de todos aí. Muito bom. A gente que agradece a sua gentileza, Bassi, a sua colaboração e gentileza em compartilhar seus conhecimentos com a gente, tá bom? Pessoal, encerrando por hoje, a gente volta amanhã no último módulo do nosso congresso online virtual sobre gestão da informação e documentos. Lembrando das ofertas especiais que vão estar valendo até amanhã, tanto para o ECM Meeting, de recursos humanos, quanto para a Semana da Informação. Por favor, eu aguardo seus e-mails. Muito obrigada e até amanhã.